Bom, essa semana, você sabe, a gente está falando aqui no SP1 direto sobre o novo edital de licitação dos ônibus de São Paulo. Hoje, o nosso assunto super polêmico são as garagens. O edital diz que as empresas precisam ter áreas próprias para guardar os ônibus. As empresas que já operam na capital têm essas garagens. As outras que possivelmente vão participar da licitação vão ter que pagar pela desapropriação dos terrenos. Felipe Guedes, essas empresas novas, então, entram no páreo já com desvantagem, né? Se é que elas vão entrar. Boa tarde. Oi, Tralli, boa tarde. Olha, isso está dando o que falar, viu? Porque a gente tem ouvido ao longo desses últimos dias, desde que a licitação saiu, algumas organizações que acompanham todo esse processo, especialistas, e eles disseram que sim, que novas empresas que queiram participar da licitação, elas vão estar em desvantagem pelo seguinte motivo. É uma licitação que vence aquela empresa que apresentar a menor proposta, o menor preço de serviço. As empresas atuais já têm as garagens, então quando ela for calcular lá quanto vai custar o serviço dela, vai ter um valor. As empresas novas vão ter todo esse valor do custo, mais as garagens, né? E são em terrenos muito grandes, aqui em São Paulo, tem que ser em São Paulo. Então, são empresas que vão ter que baixar muito o valor do custo para poder incluir o valor da garagem e ainda assim ter preço competitivo para conseguir vencer essas empresas atuais. Já a Prefeitura diz que não. A Prefeitura diz que quando deu o direito aí de desapropriar as atuais áreas de garagem para novas empresas, que isso coloca todo mundo em pé de igualdade e que é uma questão de mercado. Os atuais empresários já pagaram por essas garagens quando eles, enfim, colocaram essas garagens para funcionar e que agora é um investimento que, portanto, os novos deveriam fazer. Para os passageiros, o que interessa é a maior possibilidade de mais empresas poderem participar da licitação. Nem todos os 14 mil ônibus que circulam pela capital todos os dias rodam ao mesmo tempo, até porque durante a madrugada quase todos são recolhidos. Por isso, essas garagens enormes que ficam em pontos estratégicos da cidade são tão importantes. O edital exige que as empresas interessadas em participar da licitação de ônibus tenham garagem e tem que ser em São Paulo. O documento traz ainda detalhes de como devem ser esses espaços, desde a área do terreno até a infraestrutura de trabalho dos funcionários e de manutenção dos veículos. Para o início da operação, a concessionária deverá ter garagem para abrigo, abastecimento e manutenção da frota operacional. As empresas que não tiverem poderão desapropriar áreas já definidas, entre elas garagens das atuais empresas. Mas as desapropriações deverão ser feitas pelas concessionárias. A Prefeitura diz que, mesmo tendo declarado as áreas como imóveis de utilidade pública, a desapropriação não cabe ao município e deverá ser feita após a definição dos vencedores. O documento diz ainda que cabe às empresas pagar as indenizações e conseguir as autorizações ambientais. A lista dos 48 imóveis está no edital. O secretário de Mobilidade e Transportes diz que a possibilidade de desapropriação dessas áreas coloca todas as empresas em pé de igualdade para disputar a licitação. Você tem o custo do negócio. Então, quem tem a operação, você coloca, ele já tem essa operação há algum tempo, já pode ter amortizado esse investimento. Quem vai entrar tem o seu custo, vai encaixar esses custos de maneira que o resultado seja positivo para ele. Nós estamos colocando uma alternativa e o privado ele não é obrigado a desapropriar, ele não é obrigado. Se ele tiver uma alternativa para ele que seja, do ponto de vista das planilhas de custo dele, mais atraente, ele vai buscar. Mas essa professora, especialista em direito administrativo, diz que o edital favorece as atuais empresas. Um novo entrante tem uma obrigação financeira gigantesca. É a dificuldade, inclusive, de ter terrenos no município. Então, naturalmente, os que já têm as garagens têm, claro, um privilégio. Bom, quem está aqui mais uma vez ao vivo no estúdio do SP1 é o Sérgio Eisenberg, nosso especialista em transporte, para comentar essa questão das garagens do edital. Sérgio, pela tua experiência toda, quem já está no sistema sai em vantagem ou não? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos. Com certeza. Essas garagens já foram declaradas de utilidade pública há 3 anos. Se é tão rápido desapropriar, porque a Prefeitura diz que dá 4 meses para quem ganhar, desapropriar e segurar. Já que é tão fácil, por que não fez ainda? Ué, faça isso. Porque o custo das garagens, dentro do custo total do contrato, é 1%, 2%. Então, se você consegue dar condição de concorrência de igualdade para que quem ganhar tenha a garagem entregue pela Prefeitura na hora, você pode baixar o custo do contrato em 10%, 15% ou mais, porque vai abrir uma concorrência internacional, não um cartel de quem já está aqui,
Porque quem tem garagem já está, então, com toda a vantagem, porque não dá tempo. Não é uma questão de custo, é tempo. Além do que, se essa garagem é de interesse público, não tem por que um particular, uma empresa desapropriar. Tem que ser da mão do município. Mesmo porque essa empresa que ganhar, vai que ela quebre daqui 3, 4 anos, vai ter que desapropriar de novo? Não tem cabimento. Não tem sentido. É uma deseconomia, uma burrice total que vai, como disse a professora, direcionar para quem já presta o serviço. Para quem já está aqui, né? Por mais 20 anos. Quer dizer, se não está bom agora, é mais 20 anos de reclamação. Não pode ser assim. Será que tem como mudar isso ainda, Sérgio? Claro. Já que é tão fácil e tão rápido, a prefeitura diz que em 4 meses você consegue desapropriar, e ela que tem que fazer, porque diz no edital que quem toma as medidas preparatórias é ela, eu perguntaria, cadê os laudos de desapropriação? Cadê o valor judicial declarado disso aí? Cadê o esquema para fazer isso? Tem que estar tudo pronto. E ela tem que fazer isto. Na hora que ela faz isso, ela muda o edital e já faz o edital oferecendo as garagens. Isso por quê, Trali? Algumas das garagens já são da prefeitura e hoje são alugadas para as empresas. Então não são só algumas, tem que ser todas. Todas da prefeitura, porque é de interesse do sistema, como os terminais, as garagens e os corredores. Sem isso não funciona. Muito bem, Sérgio, muito obrigado. É fundamental essa questão, né? Porque com isso a gente consegue dar mais espaço para que a concorrência seja maior, né? Para que o sistema seja melhor e para que o custo diminua e para que você, passageiro, seja o grande favorecido. É isso aí.